E voltamos com o terceiro e último bloco do programa Rede Social de Osasco, que o bem vire moda, sempre trazendo pessoas que impactam positivamente a nossa cidade. E hoje aqui conversando com o nosso amigo, diretor da FATEC, Francisco Felinto. E eu deixei uma pergunta para você no outro bloco, né? Que era por que vocês escolheram estar naquele bairro. Claro. Fala para as pessoas o endereço, o bairro, de onde vocês estão. Claro. Nós estamos bem na divisa São Paulo-Osasco, ali logo após a Ponte dos Remédios, na rua Pedro Rissato. E tem a própria Avenida dos Remédios, que também é uma forma fácil aí de acessar a gente. Ao lado da Rede TV ali? Ao lado da Rede TV, exatamente. Vindo pela Castelo, antes da Rede TV, nós estamos ali, FATEC ETEC. Tem um lugar de Pense Positivo, um pouquinho depois, né, do Pense Positivo. Exatamente, bem um pouquinho para frente. E como o Centro Paula Souza, eu acho que é até uma coisa interessante, eu gosto dessa ideia, como política aí do governo do estado. Se vocês olharem, a gente está sempre próximo a alguma região que tem um nível alto de carência, que precisa de ser desenvolvida. E aí, a FATEC Osasco está numa região que não é diferente, né? Acabamos de ter ali uma escola sendo constituída, uma EMEI, se eu não me engano, tem mais um condomínio, um conjunto habitacional que também foi entregue. É muito importante a descentralização, né? Exatamente. Porque as pessoas costumam colocar tudo no centro da cidade, então essa ideia é fantástica, né? E aí fica tudo aglomerado, né? Então, no caso do Centro Paula Souza, procura alocar as unidades sempre em regiões que precisam ser desenvolvidas, então acho que isso é um caso, uma coisa bastante importante, uma decisão importante, e ao mesmo tempo nos dá a responsabilidade de interagir com a comunidade, com a sociedade e também auxiliar o desenvolvimento regional, que é um pouco do que a gente geralmente conversa. E é muito do intuito de abrir as portas da unidade, né? Então, à medida que a gente já tem essa responsabilidade de origem, então hoje o que a gente discute dentro da FATEC, em parceria com as ETECs, é como que a gente consegue promover esse diálogo com a sociedade de maneira a sociedade fazer uso desse aparelho público, que é um campus maravilhoso. Você já foi lá, você viu o tamanho do nosso campus. Então, a ideia de estar nessas regiões e poder interagir com essas regiões, eu fico bastante tranquilo e gosto muito desse pensamento, né, desse caminho. A gente percebe que é um centro que acolhe as pessoas que chegam até lá, né? Então, desde os funcionários que nos recebem, onde está o Felinto, onde ele fica, então as pessoas, né, espera um pouquinho, a gente já está indo. Então, você vê que são pessoas que gostam de receber pessoas. Né? Então, acho que isso ajuda, né, para quem está nos assistindo, para quem mora na cidade de Osasco. Como que ele faz se quiser entrar em contato com vocês lá? Então, hoje nós temos a unidade que fica aberta aí de segunda a sábado, né? Então, os nossos só aparecer lá. Também de segunda a sábado, exatamente. Temos o nosso site, né? Então, fatecosasco.edu.br é o nosso canal principal. Mas eu acho que o legal é ir, assim, para conhecer o campus, para enxergar o tamanho que é a unidade, às vezes para conhecer, para usufruir literalmente, né, do que a gente tem disponível. A gente vem construindo possibilidades para que haja essa interação maior, seja via escolas, seja via instituições específicas. Então, nós estamos, eu diria, literalmente de portas abertas para que a comunidade nos traga ideias, nos tragam projetos, nos tragam propostas de interação. Então, é só ir na rua Pedro Rissato ou acessar o nosso Pedro Rissato número 30, ou acessar o nosso website fatecosasco.edu.br, e lá tem o meu telefone, inclusive, está no site, para que as pessoas, caso queiram falar, tanto o celular quanto o telefone fixo, tem os nossos e-mails. Então, não há como falar que não tem possibilidade de acesso. Hoje a gente tem uma atividade que a gente chama de aulão, que é um cursinho pré-vestibular, que a gente tem feito em conjunto com a Coordenadoria de Juventude do município e com a Prefeitura de Osasco. É um cursinho que começa agora, dia 15 de setembro, e vai até o começo de dezembro. O foco é trabalhar com os alunos as questões pré-vestibular e pré-vestibulinho, né? Então, vestibulinho olhando a ETEC e o vestibular olhando não só a FATEC, mas instituições do ensino superior. E gratuito? Gratuito, 100% gratuito, com professores que são da FATEC e da ETEC atuando em conjunto. Então, a escola, a professora Américo Marco Antônio, está participando desse projeto, e a gente tem uma das unidades dentro da própria escola, com os alunos da escola e o professor Marcos, que é o diretor, atuando e apoiando bastante a gente. Hoje nós temos um projeto
junto com a diretoria de ensino, que visa mobilizar as outras escolas, que é a primeira corrida de carrinho de rolemã no município de Osasco. Que legal. Então, é uma iniciativa para a gente demonstrar para esses alunos e para as escolas em que a gente está com a unidade aberta. E o foco principal é fazer com que os grupos que queiram participar do carrinho, da corrida de carrinho de rolemã, eles possam participar de uma oficina junto com os nossos professores, entender alguns dos conceitos relacionados, por exemplo, automobilismo, mecânica, aerodinâmica. Nossa, então eles vão aprender ainda a fazer o carrinho? Vão aprender e eles que vão montar os próprios carrinhos. Isso não, a gente que tinha que fazer. A gente buscava na oficina dos rolemãs, os rolamentos, os professores vão ficar bravos, mas a gente vai dar uma orientação para eles, vai ajudar eles a fazerem o desenho do próprio carrinho e, na sequência, a gente vai deixar as peças prontas para que eles montem próprio carrinho equipe. Então, o objetivo, e também a gente conta com o apoio da Coordenadoria de Juventude, é exatamente para que a gente possa envolver essa juventude dentro de uma atividade no ensino superior ou numa instituição de ensino superior e para que essa relação ela seja o mais fluida possível, né? O mais leve possível. Então, ideias que as escolas tenham, pode nos procurar, que a gente vai ter o maior prazer de trabalhar, seja com os professores, seja com os alunos das escolas, e às vezes até a gente participar como convidado também. Acho que isso é muito importante e é bom para a gente conhecer as realidades de cada uma das instituições. É muito importante saber disso, né? Então entra agora mais um ator aí no Abraço Escola, então a FATEC, se Deus quiser, vai acompanhar a gente. Só são 52 escolas na cidade de Osasco, né? Então a gente pode contar agora com a FATEC. Tirando as ETECs. As ETECs, se Deus quiser, daqui a pouco a gente entra nas ETECs também. Verdade. Foi um prazer. Prazer é meu, Francisco Felinto, né? Que você volte mais vezes, porque a FATEC ela é muito importante para o nosso município, né? Muito importante a gente entender essa ferramenta importante que a gente tem na nossa cidade e o quanto ela pode contribuir. Sim. Eu que agradeço a rede, a você, né, representante da rede, me coloca à disposição, coloca a FATEC à disposição para que a gente possa articular e fazer mais projetos em conjunto e conta com a gente. Muito obrigado. Então é isso aí. Hoje nossa conversa foi com o diretor da FATEC, Francisco Felinto. Você aprendeu um pouquinho mais da importância da FATEC e da importância dela para o nosso município. É isso aí. Rede Social de Osasco, que o bem vire moda.